E uma homenagem ao Universo em Desencanto, a imunização racional. Uma entrevista com o Luizinho Pereira, o Diomar Alves e o Nelson Bacaro sobre o Universo em Desencanto, a imunização racional, a verdadeira origem da humanidade. Não percam, porque é uma entrevista muito palpitante. Atenção, daqui a pouco vamos falar sobre cultura racional. Quero mandar um abraço para o meu querido amigo humanista Fábio Ortega. O Universo em Desencanto, a imunização racional, é a verdadeira origem da humanidade. Vale a pena você assistir no final desse programa uma entrevista sobre o Universo em Desencanto, a imunização racional. Atenção, porque eu vou agora receber a visita de 3 personalidades para as quais eu vou pedir aplausos de vocês, jurados, convidados muito especiais. Vamos receber hoje no programa o meu amigo, comunicador Luizinho Pereira. Aqui está o Luizinho Pereira. Também comunicador Diomar Alves. E o professor, empresário e também comunicador Nelson Bacaro. Eles são os divulgadores do Universo em Desencanto, a imunização racional, a cultura racional que realmente cada vez mais vem sendo aplaudida de pé por aqueles que admiram a verdadeira origem da humanidade. Eu estou aqui com o livro Universo em Desencanto, que é uma obra fantástica sobre racional superior. O autor é o racional superior, na verdade. Esse livro tem os direitos reservados a Manuel Jacinto Coelho. Boa noite, professor Luizinho Pereira. Boa noite a todos os ouvintes de São Paulo, de todo o Brasil. Petrôncio Melo, os jurados estão aqui, né? Com muito prazer que a gente está aqui para falar de cultura racional. Muito obrigado. A cultura racional vai bem, para começar? Sempre bem, de bem para melhor, porque é um conhecimento que está profetizado que viria ao mundo, vem em forma de conhecimento, não é religião, não é seita, não é doutrina, é um conhecimento para o ser humano se conhecer. Luizinho, eu quero que você dê um abraço no meu amigo Fábio Ortega, que vem divulgando mais e mais a cultura racional. É verdade, o Fábio é um grande divulgador, amigo nosso, né? Está viajando, não pôde comparecer hoje, mas deve estar escutando a gente sim. Maravilha. Eu vou movimentar o Johnny com uma pergunta, não só para o Luizinho Pereira, como para o Diomar Alves e para o Nelson Bacaro. Você agora pergunta ao Nelson Bacaro, maestro Pasquarelli. Faz a pergunta, por favor. Nelson Bacaro, nós temos uma meta da vida, né? A premissa de quem somos, da onde viemos, né, e para onde iremos. Pois não. Ao verificar o livro, constatamos que algo está profetizado no sentido de que a teoria racional define como verdade absoluta a existência da humanidade. Então, como nós todos estamos à busca dessa verdade que dificilmente encontramos, eu pelo menos, nesse sentido, essa pergunta é dogmatizada, então, a conotação de que a verdade está inserida na existência real da humanidade na filosofia de vocês? Bom, antes de mais nada, meus sinceros agradecimentos ao Petrúcio, né? E boa noite a todo o povo do Brasil. E com relação à sua pergunta, não existe dogma nenhum com relação à cultura racional, porque tudo que é dito dentro da cultura racional é provado e comprovado, com base e com lógica, né? Por exemplo, a cultura racional, ela veio para embargar a descida da humanidade para classes inferiores de vida. Então, isso, à primeira vista, parece ser um dogma, mas na realidade não é. Por quê? Porque nós tivemos várias fases de existência. Houve uma fase que nós éramos monstros primitivos. Depois passamos para selvagem. É selvagem para civilizados. Como na matéria tudo que tem princípio tem fim, chegou também o fim da fase civilização. Chegou o fim da fase animal racional. Portanto, não se trata de um dogma, se trata de algo natural, algo que já foi descrito, programado pela própria natureza. Então, a cultura racional veio para dar à humanidade esse conhecimento de que nós estamos numa fase de retorno ao nosso verdadeiro mundo de origem, que é o mundo racional. Porque não há efeito sem causa. Se existe esse mundo, é porque existe o mundo que deu origem a este. Então, aí está. Somente aqueles que se propõem a estudar esse conhecimento é que podem, através da prática, verificar que não se trata de um dogma, nem de uma seita, nem de uma religião, mas apenas o conhecimento das leis da própria natureza. Que beleza. Bom, o doutor Edson Monte quer fazer agora uma pergunta para o Diomar Alves. Por favor. Diomar também é divulgador da cultura racional
e que é o destaque hoje no final desse programa Petrúcio Melo Sem Fronteiras para todo o Brasil. Doutor Edson Montes, por favor. Diomar Alves, tudo bem, Diomar? Tudo bem. Eu queria apenas esclarecer uma dúvida que eu tenho aqui, né, em relação ao ponto de vista da cultura racional, né? Em virtude desse mundo violento que nós vivemos hoje em dia, né? Como que a cultura nacional explicaria essa causa dessa violência na humanidade, né? Por que tanta essa violência no mundo de hoje? Tudo bem, com muito prazer para responder. Primeiramente, boa noite, Petrúcio. Boa noite, querido. Boa noite, os jurados, né? Boa noite, os ouvintes da Rádio Atual. E boa noite, os estudantes de cultura nacional todo o Brasil. Com grande prazer que eu vou responder essa pergunta, né? E realmente é uma pergunta de grande importância e de grande valor, porque a violência hoje é uma preocupação de toda a sociedade, não só do Brasil, como do mundo inteiro. E também uma preocupação constante dos governantes de todos os países do mundo. E o problema que está acontecendo é o seguinte, né? É que, apesar das pesquisas, apesar da boa vontade que toda a sociedade, todo o governo vem fazendo para encontrar, né, a causa da violência, infelizmente eles não encontraram ainda. Estão apenas combatendo as causas, estão combatendo os efeitos da violência, né? Então, combater o efeito, claro que não vai resolver. Não adianta combater o efeito porque a causa continua. É que nem uma doença, né? Se a pessoa estiver doente e apenas ficar combatendo o efeito da doença sem combater a causa, nunca que essa doença será curada. Então a violência é como uma doença, né? Realmente é uma doença mundial que está liquidando a humanidade praticamente, né? Essa doença, que é a violência. E a cultura racional, então, tem o remédio para essa violência. Qual é o remédio? Veja bem, como a natureza constantemente ela faz suas mudanças de fase, né? Em 1935 houve uma mudança de fase da natureza. A natureza passou, né, da fase do pensamento para a fase do raciocínio. Como antes também, na época do selvagem, ela passou da fase da imaginação para a fase do pensamento. Então, aqueles que ficaram na fase da imaginação, na época do selvagem, então foram todos liquidados. Por quê? Porque a natureza não estava alimentando aquela fase, a fase selvagem. Estava alimentando era a fase civilizada, estava alimentando a fase do pensamento. E aqueles que aderiram à fase do pensamento sobreviveram, teve uma vida prolongada e estão vivendo até hoje. Mas acontece que em 1935 houve uma nova mudança de fase. A natureza passou da fase do civilizado para a fase racional, ou seja, da fase do pensamento para a fase do raciocínio. Então o que está acontecendo? Os seres humanos estão enfraquecendo o pensamento cada vez mais, né? E a ponto de o elemento secar. O pensamento chega a um ponto em que o pensamento deixa de existir. Uma pessoa sem pensamento, ele praticamente perde o sentimento e passa a ser um ser violento. Ele destrói um outro ser humano como se estivesse destruindo uma formiga, um mosquito, porque ele perdeu totalmente o sentimento. Então, o que acontece? É preciso que vai direto na causa, né, da violência. A causa da violência é a paralisação do pensamento. Então, para que tenha um remédio, é preciso desenvolver o raciocínio, que é a terceira máquina do cérebro, né, que é exatamente a epífise ou a glândula pineal. Então, para isso, é necessário que todos façam estudar a cultura racional. E a cultura racional é a cultura da nova fase, a cultura do terceiro milênio. Então, daí, naturalmente, vem a solução da violência com o desenvolvimento do raciocínio. Maravilha. Eu quero agradecer ao professor Diomar Alves, ao Nelson Vaccaro e também ao Luizinho Pereira, que falou primeiro, e dizer que são convidados para sábado voltarem ao programa, não temos mais tempo, para falar sobre esse assunto com mais ênfase, porque é um assunto que merece ser aplaudido e discutido. Luizinho, meu amigo Diomar Alves, Nelson Vaccaro, aceite meus agradecimentos e vamos falar sobre o assunto no próximo sábado. Afinal de contas, o que é bom deve ter continuidade. Com muito amor e com muito entusiasmo. Eu agradeço, um abraço a todos vocês, muito obrigado pela oportunidade. No próximo sábado vamos falar sobre discos voadores. Meus amigos, o destaque da semana hoje é cultura racional. Eu estou trazendo 4 personalidades aqui para um bate-papo amigo. O professor e comunicador Nelson Vaccaro. Vamos aplaudi-lo, por favor. Diretor da Casa Racional, Diomar Alves. Diretor da Casa Racional, o farmacêutico Arquimedes Souza Melo. E também o comunicador João Carlos dos Santos. Eles sabem o que são e o que representa. Eles são autênticos divulgadores da cultura racional. Quem são vocês? Perguntaria o nosso convidado Álvaro Aguiar. Eu pergunto ao professor Nelson Vaccaro. Quem são vocês, por favor? Quem são vocês? Nós somos estudantes de cultura racional. Essa cultura racional, ela surgiu em 1935, né, para dar a verdadeira origem da humanidade e do universo.
e ter os meios, não é? De como acabar com o sofrimento e com a morte. Então, hoje em dia, o que existe em todas essas partes é um desequilíbrio físico, moral e financeiro. Todo mundo tentando encontrar uma solução para os seus males e não consegue. Por quê? Porque estão ainda tentando por uma fase que já passou, que é a fase do pensamento, certo? A fase do pensamento terminou e entrou a fase do raciocínio. Somente através do raciocínio é que nós podemos, não é, dirimir as dúvidas e resolver todos os problemas que existem, não é? E é uma cultura que não é daqui do chão, não é tirada da mente humana. É uma cultura que vem do mundo racional, do verdadeiro mundo de origem da humanidade e do universo. Então, nós somos divulgadores dessa cultura extraterrena. Positivo. Professor Nelson Bacaro dizendo, em mensagem explícita, né? O que é cultura racional? O que é que representa a cultura racional? Por exemplo, a primeira pergunta, quem vai fazer é Álvaro Aguiar. Esse trabalho de vocês tem alguma coisa relacionada a objetos não identificados do espaço? Sim ou não? Sim, ela vem. E aí vem uma pergunta em seguida, é só para tomar conhecimento. A cultura vem para dizer o que são os discos voadores. Na realidade, não são discos voadores, não são naves feitas de material, de ferro, qualquer coisa sem ter. São apenas corpos de energia racional, pura, limpa, perfeita, o que nós fomos antes de sermos o que somos agora. E eles, então, quando se ligam no nosso campo eletromagnético, se ligam sob a forma de naves, discos voadores, seres extraterrenos, para dar essa mensagem ao mundo, que a natureza mudou de fase, que está presente aqui na Terra, a cultura deles, que é a cultura racional. Então, existe prova material da existência de objetos voadores não identificados na Terra? Existe. Tem muitos radares dos Estados Unidos, da Marinha, do Exército, da Aviação, cada 15 minutos tem um corpo que se materializa, tá entendendo? Um corpo de energia que se materializa nesses radares. E não é só aí, não. Seres extraterrenos aqui, por exemplo, lá onde nós divulgamos a Praça da República com a Barão de Itapetininga, quantos deles já se materializaram lá conosco? Quantas vezes já conversamos com esses seres extraterrenos? Então, para nós, não é novidade. É novidade para aqueles que nunca tomaram esse positivo. Quem está respondendo a pergunta é o professor Nelson Bacaro. Quem vai responder a próxima pergunta, o jurado Francisco Padim, é o Diomar Alves, em tempo de festa junina. Mas voltamos aqui nos nossos estúdios com o programa Petrúcio Melo Sem Fronteiras. E nós estávamos conversando com figuras ligadas à cultura racional. Agora, Francisco Padim pergunta ao Diomar Alves. O que você quer perguntar ao Diomar Alves, diretor da Casa Racional, por favor? Antes de chegar à pergunta, Diomar Alves, eu queria te falar, postulado é uma proposição que se aceita sem demonstração. Hipótese é tudo aquilo que nos traz prova, é tudo aquilo que traz certeza de alguma coisa, né? E hipótese é tudo aquilo que supomos ser quando não é para vermos como seria se fosse. Agora, a pergunta, então, no caso, para a cultura racional, existe vida após a morte? Existe. Não só acreditamos na vida após a morte, como temos plena convicção e certeza absoluta da existência dessa vida após a morte. Mas não assim de uma maneira como diz no Espiritismo, que é uma reencarnação. Não. A vida existe após a morte, mas em forma de transformação. A pessoa sai do estado de energia materializada e transforma para o estado de energia natural. E essas energias, então, elas são as mesmas, indo e voltando. Ou seja, a pessoa morre e nasce novamente. E outro ser, como ser humano, dentro da fase atual, né, que ainda como animal racional, ele vai nascendo como animal racional. Agora, para que isso mude, para que o ser humano saia dessa vida de sofredor imortal e tenha uma transformação melhor, é necessário ele desenvolver o raciocínio através dos livros da cultura racional, que é os livros do Verso do Encanto. Aí então desenvolvendo o raciocínio, que é a fase de ligação com o nosso mundo de origem, que é o mundo racional, aí ele volta ao seu estado natural, de energia racional por imperfeito na eternidade, e não volta mais a nascer aqui. Enquanto ele não desenvolve o raciocínio, ele fica nesse vai e volta sempre, morrendo e nascendo novamente aqui. Então a vida existe assim, dessa maneira, em energia. Atualmente nós somos seres humanos, somos corpos de energia materializados, corpos de energia elétrica, magnética materializada. Quando a pessoa se transforma, ele morre, se transforma, ele vai para um estado, essas energias materializa e fica num estado de energia natural, corpo de energia eletromagnética natural. E fica nesse vai e volta até que a pessoa procure desenvolver o raciocínio para não nascer mais aqui e sim voltar ao seu estado de origem, estado natural, que é do mundo racional. Muito bem, e a Virgínia
O que você tem a perguntar ao diretor da Casa Racional, o Diomar Alves? Bom, eu, como toda boa escorpiana que sou, sou assim apaixonada pelos mistérios, né? Então, uma pergunta muito simples. Como se faz para fazer parte da cultura racional? Uma boa pergunta, não é, Diomar? Pois não. Realmente, é uma excelente pergunta e também muito simples de responder. Porque para fazer parte da cultura racional, é só adquirir os livros da cultura racional, que são os livros Universo e Desencanto, que atualmente são vendidos nas livrarias racionais. Nós temos uma livraria na Casa Racional, na rua Barão de Duarte 46, cada um, onde pode ser adquirir os livros. Temos também na rua Nova Barão, número 40, lá também pode ser adquirir o livro. E também em outra livraria em Santa Mara. Então, nessas livrarias racionais, as pessoas podem chegar lá e adquirir os livros de cultura racional, passar a ler na sua casa, onde estiver, e atualmente já está fazendo parte da cultura racional. É muito simples. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? A Litéia? A Duda? Estão satisfeitas? Silvinha? Álvaro Aguiar? Eu queria até completar para o meu esclarecimento. Então, vocês acreditam na reencarnação e várias vezes? Não é reencarnação. Veja bem, nós acreditamos... Se eu sou espírito e energia, e o meu espírito volta e se materializa novamente, e pode acontecer várias vezes, até que eu me transforme num ser racional, isto não é a verdadeira reencarnação sucessiva? Poderia denominar dessa maneira como os espíritas denominam, mas sem me permite mais uma parte aqui. Me parece que a cultura de vocês é toda racional. Claro. Tudo é dentro de uma lógica, dentro com base, com lógica, com provas e comprovações. Agora a resposta, por gentileza. Exatamente. Então, na cultura racional, nós não acreditamos na reencarnação pelo seguinte, porque, na realidade, nós não temos espírito no corpo. O que nós temos são energias. E essas energias, elas são vinculadas a 7 partes da natureza. Uma parte está no Sol, uma parte está na Lua, outra parte está na estrela. Outra parte está na água, outra parte está na terra, uma nos vegetais e outra nos animais. O mundo todo é energia. Por isso que nós não acreditamos em espírito, porque nós somos vinculados a essas 7 partes da natureza. Isso não é espírito, são energias que elas se degeneraram desde que saíram do nosso estado natural. E agora elas vão retornar ao seu estado natural novamente. Então não pode ser espírito, porque O que racionalmente para vocês, o que é áurea? A áurea é exatamente a nossa energia que fica por cima da nossa cabeça, dando exatamente a posição dessa energia. Se ela está magnética, ela é muito escura. Se ela é elétrica, ela é mais clara. E se ela é racional, ela é super clara. Então, o que é racionalmente, novamente, o espírito para vocês, racionais? Eu estou falando, na realidade, não existe espírito dentro da cultura racional. O que é espírito? Dentro do mundo espiritual, dentro da filosofia espírita, eles Não, a minha pergunta é dentro do mundo lógico. Não, porque vocês são racionais. Simplesmente não existe espírito. Não existe? Não existe. Não é espírito. De jeito nenhum. O João Carlos quer interferir aqui. João Carlos, você quer entrar no assunto rapidamente? Temos 2 minutos para terminar o quadro. Pois não existe espírito da forma que foi difundido. Espírito quer dizer um ser que está em experiência. A própria matéria é um espírito. Não existe espírito. Vocês não estão sendo muito racionais. Porque ele diz que não existe, você diz que existe. É perfeitamente normal. Eu só quero entender. Eu só quero entender. Essa polêmica que eu estou criando, nada mais é egoísmo meu, porque é o meu esclarecimento. E, consequentemente, do ouvinte, que é o mais. É normal que você queira definições. Por isso chegou a hora de cada um achar as próprias definições dentro de si mesmo. Pois o extraterreno que você está buscando está dentro de você. É a sua glândula pineal, é uma parte extraterrena que todo ser humano tem. Todos os religiosos têm. Existe o que é o espírito no seu racional. O espírito é a parte material, não é a parte racional. E a parte material, o que é? O que era chamado de alma é que você pode chamar de um habitante extraterreno que está no centro do cérebro. Não é hemisfério direito nem esquerdo, é glândula pineal. E o espírito era chamado de pensamento. O pensamento, que é o comando da natureza, as energias que chegam no pensamento do ser humano, energia elétrica, isso era chamado de espírito. Agora, existem seres invisíveis, ou energia cósmica, em todo esse universo. Dá licença. Esse assunto está muito polêmico, eu vou deixar para sábado. Quero agradecer com os aplausos ao professor e comunicador Nelson Bacaro, diretor da Casa Racional, Diomar Alves. Obrigado, Diomar. Ao farmacêutico Arquimedes Souza Melo,
Arquimedes Souza Melo e também ao comunicador João Carlos Luiz Santos. Olha, realmente eu gostei muito. Programa Petrúcio Melo Sem Fronteira para todo o Brasil, levando a mensagem da cultura e saudando todos os nordestinos. A todos os nordestinos pela audiência, o nosso abraço e os nossos aplausos. Desejo agradecer à revista Amiga, que essa semana traz uma reportagem sobre o Clube do Bolinha e também o êxito consagrador do programa Petrúcio Melo Sem Fronteiras. Muito obrigado aos que fazem a Bloco Editores, especialmente a revista Amiga, pela reportagem colorida. E um abraço para o diretor, o jornalista Renilson. E atenção, meus amigos, Dr. Edson Monte, doutora Geralda Domingos e Dr. Juarez Tava. Estou recebendo a visita, como é praxe, de personalidades as mais conhecidas na cultura racional. Gilmar Alves, diretor da Casa Racional. Seja bem-vindo. O professor Nelson Bacaro, conferencista de cultura racional. O farmacêutico Arquimedes Souza de Melo, divulgador da cultura racional, junto à classe médica. São 3 personalidades que vêm divulgando mais e mais a cultura racional no Brasil. E, evidentemente, eu vou fazer, dar início à entrevista, fazendo a primeira pergunta ao Gilmar Alves. Gilmar, vocês são os autênticos divulgadores da cultura racional. Por que vocês gostam de se vestir de branco, hein? Uma curiosidade minha particular, por favor. Com muito prazer, eu respondo essa pergunta. Realmente, todas as pessoas, às vezes, ficam com essa curiosidade de saber por que os estudantes de cultura racional só andam de branco. Nós andamos de branco quando estamos divulgando a cultura racional, claro. Fora da divulgação, usamos roupa normal, como todo mundo usa, mas evitamos usar o preto e o vermelho, porque o preto e o vermelho são cores que atraem muito, assim, a cor magnética, que é a cor que atrai um pouco de mal. Então, nós abstemos de usar o preto e vermelho, mas também não somos contra. Quem usa preto e vermelho, não. Quem gosta de usar, deve usar. Agora, com relação ao branco, nós usamos o branco porque o branco representa paz, representa amor, representa a fraternidade e a concórdia universal. E o branco é a cor do verdadeiro... Aliás, no verdadeiro natural não existe cor, mas é a cor que se aproxima mais do natural, é o branco. Como nós estamos divulgando a cultura da natureza, a cultura do verdadeiro natural do ser humano, nós procuramos aquela cor que aproxima mais do natural, que é o branco. Então, essa é uma das razões que usamos o branco, porque é a cor da paz, do amor, da fraternidade e da concórdia universal. Muito bem. Doutor Edson Monte, a sua pergunta ao Gilmar Alves, extensiva ao professor Nelson Bacaro e ao farmacêutico Arquimedes Souza. Certo. Qual é a sua curiosidade? A minha curiosidade é a seguinte, por todo o povo nordestino, evidente, né? A maioria dos nossos ouvintes aqui da Rádio Atual, né? Então sabe-se, né, que a cultura, né, a religiosidade do povo nordestino está mais pendente para o catolicismo, né? Claro. O Padre Cícero, né? E Jesus Cristo, e Virgem Maria, né? Agora eu queria saber se existe alguma incompatibilidade do catolicismo com a cultura racional. Essa é a minha dúvida. Vamos dar a resposta, por favor, ao vivo. Quem vai falar? É o professor Nelson Bacaro. Por favor. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Atual. Parabéns, Petrúcio, pelo programa Sem Fronteiras. É uma pergunta bastante interessante. Geralmente somos perguntados a esse respeito. Não há nenhuma contradição. Cultura racional não é contra ninguém, não é contra nada. Ao contrário, é a favor de todos. Acontece que nós interpretamos assim: o catolicismo, Jesus Cristo, né, e todos os livros sagrados, né, eles contribuíram para a preparação, para a lapidação, para o amadurecimento da fase que teria que surgir em 1935, como realmente ocorreu. Então, em 1935, a natureza mudou de fase. Passou da fase do pensamento ou da espiritualidade para a fase do desenvolvimento do raciocínio, que é a glândula pineal, que está localizada na base do cérebro, a fim de que toda a humanidade complete o seu terceiro e último ciclo evolutivo e retorne ao seu verdadeiro estado natural, que é de energia racional, pura, limpa, perfeita no mundo racional. Então, não tem nada contrário a nenhuma religião. E dentre nós temos
católicos, pelos judeus, pelos ateus, pelos comunistas, socialistas, temos de tudo dentro da cultura racional, porque ela abrange os cientistas, os filósofos, os ateus, os religiosos, porque é o conhecimento da natureza. Quem vive sem ar, sem alimento, não é? E sem água? Ninguém. Quem é que manda? É a natureza. Então, a natureza manda. E agora, ela gosta da natureza? Ela agora não. Ela ou ele? Primeiras damas. Primeiras damas, por favor. Primeiras são as damas. Doutora Geralda, com a sua curiosidade sobre cultura racional, por favor. Eu gostaria de saber se a cultura racional influencia, de alguma maneira, no perfeito equilíbrio do indivíduo, tanto intelectual como natural. Quem vai responder essa pergunta? Deixa eu ver a cara de cada um. A cara não, desculpe, a fisionomia. É o Arquimedes? Ou o doutor Guiomar? Guiomar, você está com a fisionomia de que quer responder. A doutora Geralda, por favor. Bom, a cultura racional, ela não influencia, ela praticamente decide, à medida que a pessoa vai desenvolvendo o raciocínio e a pessoa vai se conscientizando, naturalmente ela vai adquirindo o equilíbrio em todos os sentidos, o equilíbrio físico, moral e financeiro. Então, é um estado natural da própria pessoa, levando em conta essa mudança de fase que a natureza fez de 35 para cá. E praticamente todos nós estamos fora do nosso natural, porque esse natural de sofredor e mortal, isso não é natural. Então, o verdadeiro natural é aquele natural que a pessoa tem vida eterna. E para adquirir essa eternidade, só através do desenvolvimento do raciocínio. Quando nós falamos de raciocínio, também é preciso deixar claro que não é um raciocínio lógico. Quando a cultura racional trata de raciocínio, que existe raciocínio lógico, que é a apuração do pensamento. O pensamento concreto ou o pensamento elevado. Não é desse raciocínio que a cultura racional trata. A cultura racional trata do raciocínio lírico, que é a epífise, a glândula pineal. E desenvolvendo essa parte do cérebro, a pessoa se liga ao nosso mundo de origem, que é o mundo racional. E através dessa ligação ao mundo de origem, aí então vem o equilíbrio em todos os sentidos, equilíbrio físico, moral e financeiro. É um equilíbrio que a pessoa adquire naturalmente. Equilíbrio que a pessoa recebe naturalmente? Naturalmente. Doutor Jorge Távora, equilibre-se agora com uma pergunta aqui aos técnicos em cultura racional, por favor. Eu gostaria de saber quais os objetivos da cultura racional e quanto tempo existe, se é seita, se é religião, entendeu? Isso que eu queria saber é quanto tempo já existe a cultura racional. Quanto tempo existe? Quem vai falar é o professor Nelson Bacaro. Pois não, doutor Juarez. A cultura racional existe no mundo todo desde 1935, quando houve uma mudança de fase da natureza, né? Quando passamos da fase do pensamento para a fase do desenvolvimento do raciocínio. De lá para cá, então, a humanidade toda passou a ter esse conhecimento, por exemplo, em 33 países. Já 33 países e 14 idiomas já conhecem a cultura racional. E no Brasil, quase toda a população já teve esse conhecimento, pelo menos já ouviu falar em cultura racional, porque ela é um conhecimento que veio trazer a imunização racional contra as doenças, contra as dificuldades, entende? É uma forma de poder se adquirir um equilíbrio físico, moral e financeiro e proteção da natureza contra a violência, as mulheres principalmente contra o estupro. Quer dizer, é uma forma prática de se divulgar a cultura racional, fazendo ver a todos que, através dela, nós tomamos contato com a própria natureza, quer dizer, com a energia racional, com os habitantes do mundo racional. E tomando esse contato, essa ligação, é que nós vamos ter a verdadeira segurança, a verdadeira segurança contra a violência, porque não podemos depender de governos, presidentes, com relação à segurança. É só com relação à natureza que nós temos a verdadeira segurança. Depois eu gostaria, é um serviço até de utilidade pública, de dar os telefones para a questão desse livro, O Universo em Desencanto, que é realmente fantástico, não é verdade? Mas antes eu quero prestar homenagem aos meus amigos Guiomar Alves, professor Nelson Bacaro e o farmacêutico Arquimedes Souza. Uma homenagem musical com samba, que agora está recebendo as boas-vindas aqui na Rádio Atual. É o grupo Raça Negra, vai cantar para vocês. Vamos aplaudir os membros da cultura racional e depois eles
apresentarão suas despedidas e darão os telefones, porque eu faço questão de homenagear essa cultura famosa, posso até dizer assim, mundialmente, que é a cultura racional. Maestro, Grupo Raça Negra, cantando para todo o Brasil. Agora eu estou recebendo aqui a visita do professor Nelson Bacaro, do professor Guiomar Alves e do professor Luizinho Pereira, todos da cultura racional. O Nelson Bacaro, como é que está sendo a ressonância da cultura racional? Qual é a ressonância que está tendo em todo o Brasil, praticamente em São Paulo? Está crescendo cada vez mais? Cada vez mais, desde 1935. Ela está conhecida em mais de 33 Quantos anos de países. cultura racional? Desde 35, faz as contas, de 35, se fosse 95, né? 60 anos, aí. Exatamente. Maravilha. Mas acontece que ainda muita gente não conhece. E a única cultura que existe aqui na Terra, que para colher benefícios, não precisa sair de casa. Por exemplo, se tem uma doença, se você tem que resolver um negócio qualquer da vida, né? Um negócio qualquer que você vai fazer, é só pegar o livro e começar a ler, entende? Porque com a leitura do livro, a gente entra em contato com as forças da natureza, né, racionais. E elas, então, que passam a comandar, a reger, vamos dizer assim, o nosso destino, entende? Então, é dessa maneira que a gente resolve os problemas todos, apenas lendo o livro. Positivo. Eu quero perguntar ao Guiomar Alves, semana passada não compareceu, qual a importância da cultura racional para o ser humano? Eu quero saber qual a importância da cultura racional. A cultura racional é de grande importância para toda a humanidade. Por quê? Porque é um conhecimento natural da natureza para o desenvolvimento do raciocínio do ser humano. Através da cultura racional, a pessoa desenvolve o raciocínio origem. Quando a cultura racional fala em raciocínio, é preciso esclarecer que não é o raciocínio lógico. Que normalmente, quando se fala em raciocínio, muitas pessoas falam, eu já raciocino até demais. Não é desse raciocínio que a cultura racional trata, que é o raciocínio lógico. Raciocínio lógico é a apuração do pensamento concreto ou pensamento elevado. Então não é desse raciocínio. A cultura racional trata do raciocínio origem, que é a epífise ou a glândula pineal, que é a terceira máquina do cérebro. Então, através do desenvolvimento do raciocínio, a pessoa passa a ser orientada em estudos e adquire o equilíbrio, em todos os sentidos, equilíbrio físico, moral e financeiro, e terá a solução de todos os problemas. A cultura racional pode ser considerada também uma ciência natural da natureza, exatamente por ser um conhecimento científico, mas do ponto de vista racional, não do ponto de vista do pensamento da humanidade. Do ponto de vista do raciocínio. Você não a pergunta geralmente é do povo que pergunta, né, gente? Vocês acreditam realmente nessa cultura racional ou isso é apenas mais uma coisa que surge assim com a intenção apenas de ganhar dinheiro? Não, nós acreditamos, né, piamente na cultura racional, temos plena confiança e convicção e certeza absoluta dos acertos da cultura racional, porque é uma cultura com base, com lógica, com provas e comprovações, com princípio e com fim. E qualquer um que pegar a cultura racional para estudar através dos livros Universo do Encanto, ele terá essas provas e essas comprovações e encontrará essa base e essa lógica dentro da cultura racional. Entendeu? Ok, e o Ricardo Bueno, tem alguma curiosidade sobre esse trabalho da cultura? Sem dúvida, Fabrício. Eu gostaria que ele nos dissesse a sua experiência, o que a cultura tem ajudado para ele, um professor de cultura racional. Realmente, é uma boa pergunta. Porque para mim tem ajudado muito. Eu tenho 20 anos de cultura racional. E nesses 20 anos, tenho tido assim, uma elevação muito grande em todos os sentidos. Principalmente na parte física. Quando eu comecei a estudar cultura racional, praticamente estava desenganado de médico. E, através da cultura racional, eu consegui a saúde total, né? Não que a cultura racional tenha milagre, mas um pouquinho gordinho, não é? Nós estamos vendo aí, mas isso há 20 anos atrás. Eu estava desenganado de médico, né? Certo. Praticamente tinha mandado para morrer em casa. E eu, então, através de tudo da cultura racional, consegui o tratamento energético que a gente faz na cultura racional. A cultura racional não tem milagre, não. É tudo feito à base da energia racional, que é a nossa energia de origem. Se a pessoa está doente, então ele passa a ser tratado energeticamente, porque
a cultura racional ela vai na causa da doença. Então a cultura racional elimina os vírus e os microvírus, que é a causa da doença, e depois do tratamento natural. Eu tenho uma curiosidade de saber qual é o número de adeptos hoje, ele tem o número de adeptos da cultura racional. Olha, assim, quase 60 anos, 58 anos, para eu ter uma ideia aqui. No mundo todo, a gente nesse momento não tem dados exatos, mas tem estudantes de cultura racional em todos os países do mundo, praticamente. Gostaria de saber como é que pode se participar. Eu já li algumas partes do universo de Desencanto e gostei muito. Então eu gostaria de saber como é que pode para poder participar das reuniões. Para participar é só adquirir o livro de cultura racional, que é o livro Universo de Desencanto, nas livrarias racionais, aonde, né, tem os endereços nessas mensagens, né? E uma das principais delas é na rua Nova Barão, loja 40 A. Lá tem essas livrarias onde a pessoa pode adquirir o livro de cultura racional. Passando a estudar naturalmente o livro de cultura racional em suas residências, onde estiverem, automaticamente já está participando. E se quiser conviver com os estudantes de cultura racional no meio racional, então procurar a Casa Racional, na Rua Barão de Guarda, 46, ou as caravanas racionais que temos no centro de São Paulo, na Barão de Itapetininga, aos domingos, na Praça da Sé, aos domingos, na Praça Ramos, aos domingos. Existe caravanas com painéis. Nós colocamos painéis ilustrados nas ruas, e os estudantes ficam ali todos de branco fazendo a divulgação da cultura racional. Maravilha. Então, pode ser nessas caravanas. Barão de Itapetininga aos domingos, Praça Ramos aos domingos, Praça da Sé aos domingos, Avenida da Liberdade aos domingos, e na Casa Racional da Liberdade, Barão de Guarda, 46, cada um. Muito obrigado. O Luizinho quer dizer alguma coisa? Nós temos 1 minuto só para concluir o ponto. É rapidinho. Que a cultura racional é uma cultura para toda a humanidade. Então, um português bem simples, para que o mais humilde até o mais letrado das pessoas possam entender. E dentre os leitores, que na última vez deu 10 milhões de pessoas em todo o mundo, tem pessoas nordestinas notáveis, como Chico Anísio, Jararaca Ratinho, Vasco Perdeu Carbono, para os pontos que tem o fundo da cultura racional. Nelson Bacaro, Jamar Alves e Luizinho Pereira, líderes da cultura racional, que voltam no próximo sábado, se Deus permitir.